Fala galera, todo mundo me ouvindo bem? Opa, vamos entrar. Show de bola. Fala Lorena. Oi, oi, gente, estou aqui procurando um filtro, porque essa hora da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, a gente ficou a cara terrível, né? Mas não tô achando nenhum aqui. É, esse tá pálido, né? Vamos ver aqui. Ah, Meu tá Deus. ótimo, Tá ótimo, né? tá Boa ver ótimo. esse. Tá bom, vamos nesse daqui então. Show de bola. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Show de bola. Gente, estamos aqui com a Lorena Bretas, para quem não conhece, da Luciana Milanese Multimarcas, empresa tradicionalíssima aqui em Vitória, no Espírito Santo. A turma toda conhece, muitos anos aí de mercado. E hoje a gente convidou a Lorena 37. aqui. Quantos? 37. 37 anos. Puta, show de 37. bola. Muito bom. E hoje a gente convidou a Lorena aqui para a gente bater um papo. Vamos falar um pouco sobre moda, sobre empreender, sobre finanças. Vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído, né? Vamos abordando tudo. E se vocês quiserem aí ir perguntando também, pode interagir com a gente, que o papo promete, né, Lorena? Isso mesmo. A gente está aqui para isso, Show de né? bola. Bom, você que conduz, né, Thiago? Então tá bom, tamo aí. Vamos lá. Lorena, me conta um pouco, para começar, da história da empresa, como começou. Então, Vamos começar a nossa conversa por aí. como eu disse, a minha mãe, na verdade, que começou essa história toda, e ela começou há 37 anos, quando eu nasci, e, e ela começou vendendo na barraquinha da Praça dos Namorados. Ela tinha uma banca ali, e sempre ligado com roupa, com moda. E aí foi caminhando, foi fazendo uniforme, ela fabricava e chegou na Multimarcas, né? E nisso a gente tem esse percurso de 37 anos aí. E sempre, a base sempre em Jardim da Penha, né? A gente já esteve em alguns outros locais, mas a base sempre em Jardim da Penha. Ah, show de bola. E tá na empresa também você, né? Uhum. E a A minha tua irmã irmã? também. Ah, show. Eu São as e a três minha irmã, mulheres. isso. Eu e a minha irmã, eu sou formada no jornalismo e a minha irmã é advogada. A gente teve a nossa carreira, eu fiquei 11 anos, 10 anos trabalhando como jornalista. A minha irmã, acho que 13 anos trabalhando como advogada. E foi muito coincidência porque no mesmo momento nós duas decidimos sair das nossas áreas de formação e ir para a empresa. Aham. Então, sempre foi uma empresa da minha mãe, sempre foi uma empresa familiar nossa mesmo, que a gente cresceu nisso. Eu costumo falar que eu cresci em cima de uma mesa de corte e costura, literalmente. Tem fotos minhas no bebê conforto, pequenininha, em cima da mesa, minha mãe cortando as roupas. E nisso tem 8, vai fazer 9 anos que nós duas entramos na empresa. E aí realmente configurou a empresa como uma empresa familiar, né? Ah, legal. É paixão por moda, então, desde sempre, né? Sempre. Sempre. Nem, antes de eu ter consciência do que era moda, eu já estava ali no meio da máquina, quebrando linha, quebrando agulha, tentando costurar, aprontando tudo, sempre ali. Ah, legal. Me conta aqui, quando caiu a ficha que gostar de moda é uma coisa e tocar a empresa é outra coisa diferente. Como é que foi esse Nossa, choque? são coisas completamente diferentes. Mas talvez eu nunca associei, talvez pela minha história, eu nunca tenha associado a moda longe de um negócio. Por eu ter crescido com a minha mãe, ela que sempre administrou tudo, então eu sempre acompanhei de perto isso. Então, para mim, de certa forma, a moda sempre teve esse viés de negócio. Mas aí, eu crescer com isso e realmente entrar numa administração de uma empresa, que seja pequena como a nossa, né? De uma pequena empresa e ver como é realmente gerir uma pequena empresa, aí é completamente diferente. Completamente Eu diferente.
enxergo como um desafio, principalmente em empresas de moda, assim, de vestuário, questão de estoque, né? Porque lida muito com sazonalidade, comodismos, né? Então, controlar estoque não deve ser Não, fácil, né? minha mãe ela usa sempre essa expressão que a gente vende sorvete derretendo no deserto. Que realmente a gente tem um produto que ele é muito, ele tem a sazonalidade dele muito bem definida. E com a história da internet também, aí ficou mais ainda, Sim. né? A gente tem coleções muito. Elas começam e terminam. E todo mundo sabe quando elas começam e terminam, né? Hoje em dia, o nosso consumidor, ele conhece tanto de moda quanto a gente e às vezes até mais. Se ele é um apaixonado, o Instagram hoje, a internet, ele coloca para ele tudo. Então, ele conhece tudo muito bem, né? Sim. E realmente o estoque É ele é desafio, né? um dos maiores desafios. E me É conta você uma saber coisa, como é que comprar. vocês lidam com o estoque? É no feeling de ter muitos anos de empresa, já saber mais ou menos como é, ou vocês usam alguma ferramenta de gestão para medir o estoque, para saber o que gira mais, menos? Como é que é isso? A gente tem um sistema que ele dá informações muito boas para gente. Então a gente consegue fazer isso. Consegue dar uma olhada, por exemplo, antes de pedido, como é que o que está acontecendo, quais são os produtos, e às vezes a gente se pega até surpresa com alguma coisa que a gente achava que não estava girando, e está girando bem com outras que não estão girando, né? Ah, legal. Mas também é muito no feeling também. Porque é no nosso olhar que a gente vai escolher, né? O que que a gente vai querer, o que o cliente vai gostar. Então aí você tem que conhecer muito bem o seu mercado e conhecer muito bem o produto também que você está Esse pedindo. sistema, você sabe dizer se tem um relatório chamado Curva ABC de produtos? Tem, tem. Ah, Não porque uso. muito... Oi? Já falo logo, não uso. Legal. Essa ferramenta é muito interessante. Dá uma futucada aí depois, que É. na curva ABC de produtos ali vai determinar, né? O que, que são os 20% de maior giro com os 70% de menor giro, 10, 20 e 70, normalmente. E com essa ferramenta, você consegue pegar o que está com menor giro e promocionar, né? Para você gerar isso e oxigenar o caixa. Né? Normalmente, Você falou uma quando... coisa muito interessante, Thiago. Eu já vou aproveitando aqui para já começar a tirar dúvida. Olha Fica à só. vontade. A gente está no período de promoção Uhum. agora, né? Da coleção de verão, que a gente já está começando a receber a primeira etapa de outono. Então a gente quer. É um outono assim, é um verão mais fresco, Sim. né? Eu converso com muitos colegas e isso é uma coisa que fica muito na dúvida. Cada um fala de uma forma. Na sua opinião, um produto parado, ele tem que estar quanto tempo mais ou menos parado para ele ser considerado um parou? Uhum. E quando que a gente começa a colocar ele para promoção? Ó, não girou, promociona Ó, ele. vamos lá. Em linhas gerais, a gente calcula o prazo médio de estocagem, né? Que esse relatório da curva ABC de produtos dá. E isso tem muita relação com a sua compra, com o seu prazo de pagamento ao seu fornecedor, certo? Para não ter o desencaixe de caixa, certo? Então é o seguinte, por exemplo, se você compra com 30 dias de prazo e esse produto leva 90 dias para gerar, você vai ter um desencaixe de caixa aí de 60 dias. É onde entra o capital de giro que você tem que ter para rodar a sua operação. Uhum. Então, normalmente, empresas de moda, de vestuário, trabalham com a margem de lucro um pouco maior, porque acontece muito de produtos não girar. E sair da coleção, ter que promocionar e vender mais barato. Não sei se é a realidade da tua empresa especificamente, mas normalmente isso acontece muito. Uhum. Então, por isso que você precisa ter uma margem suficiente para te gerar lucro, para que com esse lucro você tenha capital de giro suficiente. Uhum. Agora, uma forma que a gente tem de capitalizar a empresa rápido, em momentos de baixa de venda, é olhar estoque, olhar a curva ABC de produtos e colocar promoção no que está encalhado. Que aí Uhum. você oxigena o caixa, bota dinheiro para dentro e roda a operação.
Isso não é uma coisa assim que dura muito tempo, que dá para fazer sempre. Porque você vai maquiar um pouco o resultado, a empresa dando lucro ou não, você vai conseguir puxar dinheiro para dentro. Isso E engana dinheiro, muito, isso engana e, muito. e dinheiro nem sempre é resultado, é lucro. Que é o que eu falo sempre do regime de caixa e o regime de competência. Regime de caixa é o quê? Dinheiro que entrou no caixa. Às vezes você está com muito dinheiro no caixa, porém você tem compromisso a vencer. Esse dinheiro ainda não é seu. Então isso daí tem que Sim. ficar bem ligado. As empresas que se alavancam com regime de caixa, tipo, vende com prazo curto e compra com prazo longo, acontece muito de quando chega no período de vendas mais baixas, se enrolar. Porque vai vencer os compromissos do que comprou lá atrás e não deixou isso provisionado. Uhum. Então, existe uma ferramenta que chama demonstrativo de fluxo de caixa. Sim. No seu próprio sistema dá para desenvolver isso, ou uma planilha de Excel. E Uhum. no demonstrativo de fluxo de caixa, ali você vai conseguir mapear e controlar o que de fato já é dinheiro você pode utilizar e o que não, o que tem que provisionar para os compromissos que estão por vir. Então é uma pegadinha aí que muita empresa acaba não fazendo e acaba dando problema. Isso é verdade. Entendeu? Eu vou pedir uma licença rapidinho, que eu tenho um gatinho aqui, que ele está... Vocês estão escutando ele batendo na porta? Deixa eu só abrir aqui, senão eu não vou nem escutar, gente. Ai, meu Deus. Fica à Pronto. vontade. Caiu. Pronto, voltei. Pronto, voltei. Gente, ele Né? estava aqui arranhando a porta desesperado. Tem Estava que aqui, meu mostrar Deus, esse gato vai pra entrar na gente live. agora. Cadê o gato? Tem que mostrar pra gente. Ai, meu Deus, agora ele saiu. Eu abri a Aí, porta e ele saiu. não, Pronto, foram. tá bom. Então, só para Mas, concluir, tem que tomar muito cuidado com isso, o que é caixa e o que é competência. Então, sugestão que eu dou, sempre trabalhar com regime de competência, que aí você vai evitar entrevista. isso é muito engraçado porque a gente tem o nosso braço infantil também, né? Ah, Eu fico por conta do feminino adulto e a minha irmã, ela administra a infantil, que é a Laranja Lima. sim. E a gente percebe que mesmo sendo duas lojas do ramo de varejo, do ramo de moda, são comportamentos de público bem distintos, né? Então a gente tem que ficar sempre. Eu acho que a gente, quando a gente. Eu falo assim, o maior desafio para gente que administra um pequeno negócio é a gente ter a sensibilidade de ir captando tudo e ter que dar conta também de tudo. Porque a gente até brincou mais cedo quando você me convidou, que você perguntou, e como eu coloco, como eu te apresento? Qual o seu cargo? Eu falei, Severino. Porque a gente que está lidando com Acaba fazendo um pouco de tudo, né? a gente acaba fazendo um pouco de tudo. E a gente tem que ter muita sensibilidade para conseguir ir percebendo e não sendo consumido com apagar fogo também. Sim, exato. E assim, e um ponto de atenção que eu falo sempre, principalmente no varejo, é com compras. Porque tudo é muito sensível. Comprar errado, você pode comprar produto errado, que não vai gerar, e comprar com preço errado também, que quando você vai colocar a sua margem para trabalhar, o produto pode ficar um pouco fora de preço, né? Pode ficar E a caro. gente que lida também com olhar e com estético, a gente pode se envolver e comprar muito também. O que pode Exato, acontecer com a então tomar moda cuidado também. para Tem não isso. comprar com emoção, né? É. Tem que comprar com razão. Então, o setor assim, bem crucial para um negócio de varejo é o setor de compras, né? Tem que comprar bem, comprar barato para poder precificar com a margem saudável que não seja tão caro para o consumidor, para o cliente final, né? Para que gire bastante. Então, tem esses detalhes aí para a gente prestar atenção, né? É verdade. Mas Bastante. me conta aqui, como é que tá os planos aí? Tem plano de expansão? Então, plano a gente sempre tem. Quem tem Mas como a gente empreendedorismo na veia sempre está pensando em crescer, né? a gente fica sempre, a cabeça sempre vai nas ideias e no criativo e tudo mais. E é engraçado porque como eu e mamãe, a gente fica bem na frente nós duas, né? Até a gente conseguir chegar no denominador comum pra gente, ok, vamos seguir, é complicado. Mas a gente tem sim algumas coisas para 2024 que a gente quer tirar do papel, são vontades sim, nossas. A gente trabalha com moda, produzir. A gente já produz a linha de sapato. A gente quer ampliar um pouco essa linha de sapato.
E a gente quer, talvez, quem sabe, começar a produzir roupa também, e aí a gente começar a colocar a nossa estratégia, a nossa cara no nosso produto também, né? São Não, dois legal. sonhos que a gente tem, dois objetivos aí para 2024. Uma sugestão que eu dou para expansão é fazer um DRE bem feito, que o DRE é o demonstrativo de resultado da empresa, né? Que no DRE, na última linha, você vai saber o resultado de fato, o que a operação deixou. Aí, Uhum, lá do resultado, do lucro, que é o lucro de fato, de verdade, uhum. ali pegar um percentual disso e já separar para poder fazer novos investimentos. Fazendo assim, você não vai correr o risco de sobrecarregar o caixa da operação atual por aventuras, né? Então a gente estrutura para que assim, o negócio base, o negócio matriz, independente do que aconteça, está lá firme. E do lucro, parte do lucro a gente vai tratando com novos investimentos, que aí você evita imprevisto. É isso que a gente toma bastante cuidado. Eu falo assim, mamãe, ela nem tem uma cabeça. Eu vou falar assim, que ela é muito mais administradora do que empreendedora. Uhum. Ela toma bastante conta disso, dessa raiz, para ela estar sempre boa, para estar sempre forte, para aí a gente tomando conta, brincando de coisa séria, né? Exato, E poder exato. sonhar. Agora você falou aí do DRE, eu falo, gente, será que sou só eu que não consegue fazer essas coisas? E que eu acho os termos tão lindos. Eu tô louca pro workshop para eu poder começar a Amanhã. ver isso. Exato. Amanhã, para quem não sabe ainda, amanhã às 8 horas, né, a gente vai fazer o workshop de gestão master, um foco em finanças empresariais. E a diferença é assim, a gente não vai falar de finanças de forma teórica, bonitinha, não. Vai falar de finanças na prática, do comércio de varejo, que é a vivência do empreendedor, né? A correria do dia a dia, de fluxo de caixa, de começar a semana com muito compromisso a pagar e às vezes não tem o dinheiro, de como antecipar recurso, como pagar um custo menor por isso, como alavancar, como olhar para o estoque para puxar dinheiro, como negociar com fornecedores para dilatar o prazo e vender com prazo menor. Então, assim, a gente vai fazer um bate-bola nesse workshop com coisas que a gente vive no dia a dia, né? Que não adianta nada fazer uma coisa muito bonita, muito elaborada, mas não é a realidade do Brasil. Não consegue colocar na prática, porque se a gente pensar numa pequena empresa, eu digo isso por mim, como a gente disse, a gente acaba fazendo muita coisa no nosso dia a dia. Então, Sim, se a gente não conseguir colocar coisas práticas que facilitem o nosso dia a dia, a gente desmotiva até e pode fazer um dia. Na segunda semana, a gente não quer mais fazer. exato. Tem que ser uma E a coisa gente tá. muito funcional, na verdade, né? E com resultado imediato. Também a gente não tem tempo para pensar muito a longo prazo nesse sentido. Sim, Tem que claro. estruturar e no mesmo dia já começar a ver mudança, né? A gente, eu falo, como eu disse, a gente veio de uma empresa familiar. Minha mãe começou há 37 anos e ela, durante muito tempo, era só ela na administração. Então, era quem? Caderninho, tudo ela sabia na cabeça dela. E não tinha também todos esses artefatos que a gente tem hoje em dia, né? Essas ferramentas que a gente tem hoje, da Exato. tecnologia, da internet, das facilidades todas, né? Sim. Então era muito na cabeça dela. E a gente, hoje, eu e ela, a gente passa por uma briga assim, constante pra gente. Eu vou seguindo de um jeito, ela na parte dela vai seguindo no caderninho, falou: epa, volta, a gente tem que começar a atualizar esse Exato. negócio. E Na verdade, sim, não tem certo nem errado. Os dois lados estão certos, né? Tem que usar a experiência dos dois lados aham, para ganhar força. Mas uma coisa que é realidade, há algum tempo atrás, o comércio de varejo no Brasil permitia margens melhores. E hoje a gente não trabalha mais com aquelas margens que tinha até um tempo atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado na operação, nas despesas, né, nos custos fixos e variáveis, porque a margem é menor. Há um tempo atrás você comprava por X e vendia por 4x. Hoje já não é mais assim, a coisa mudou muito, né? Devido à velocidade de informação, todo mundo tem acesso a preço ao tempo inteiro, a concorrência uhum, é mais uhum. acirrada, né? Então, gestão de qualquer negócio tem que ter os números muito controlados, né? Agora me fala, vocês
precisa ir... Tiago, só cortando aqui, teve um rapaz que perguntou aqui, e eu acho interessante para quem tem um pequeno negócio, a gente falou de cadernetinha anotado, que ele falou bem assim, tenho clientes que compram fiado ainda, devo cortar de vez essa modalidade? Isso é uma coisa engraçada, porque a gente também trabalha com alguns clientes que a gente... são poucos clientes que a gente faz isso, que é uma venda de confiança, né? Sim. Isso. E a gente não pode nem... Eu tenho clientes meus que são clientes há 30 anos, há 37 anos. Então, mas essa pergunta aí do Richard, né? Eu acho interessante. O que você acha disso, da compra na confiança? Eu acho que a gente tem no Brasil muitas jabuticabas, né? Coisas que só acontecem aqui. Por exemplo, cheque pré-datado, parcelamento em cartão de crédito, isso tudo a gente vai adaptando para a realidade do Brasil. O discurso de falar assim, não vendemos fiado, é muito bonito. Se a empresa começar com esse discurso e conseguir se consolidar assim, a pequena empresa fala, tá? Conseguir consolidar assim, é o melhor cenário. Porém, tem algumas empresas que a força dela está no fato de ter esse relacionamento de confiança com alguns clientes e isso alavanca as vendas. Em gestão tem lá que chama de matriz SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, certo? Então, tem pequenas empresas que uma das forças é essa venda na confiança. É o melhor cenário? Não é o melhor cenário. Se puder migrar para diminuir o máximo possível, melhor, porque você perder uma inadimplência, né, perder, você recuperar isso é muito difícil. Né? A margem pequena, como eu falei. Você vai vendendo, tipo, você tem um cliente lá que te compra 5 anos, sempre pagando direitinho e tal. Uma compra de médio porte que ele deixa de pagar, você perdeu o lucro desses 5 anos inteiros vendendo para esse cliente. Então, assim, o melhor cenário é não ter. Mas tem empresas, a gente entende, tem empresas que cresceram assim, fortaleceram assim, e é uma força da empresa esse relacionamento de confiança. É difícil tirar, mas tem que ir caminhando para diminuir. Então, né, tem coisas que eu falo em gestão que os técnicos olham para mim e falam, você é maluco, você não pode falar isso, não pode ter fiado, não pode... Mas, como a minha origem é de varejo, é de balcão, eu vivi muito essa realidade, mesmo hoje estudando e aperfeiçoando mais, eu entendo que tem coisas que, né, a gente tem que se adaptar. É a nossa realidade do Brasil, né? Não adianta também fazer uma empresa bonitinha, ó, só compra à vista, só vendo à vista. Isso no papel é lindo, mas colocar na prática é difícil, né? Nossa, é bem difícil. E você lidar, você tem que ter realmente muita, no dia a dia da pequena, que a gente que é, por exemplo, a minha mãe, que é a sócia, e eu que sou a Severina, a gente tá ali nas duas pontas. A gente está na ponta da administração, da gestão e da compra, e a gente também está na ponta de atendimento ao cliente. E o cliente sabe disso, então ele acha que a gente tem o controle de tudo, que a gente pode dar um desconto maior para ele, que a gente pode colocar, abrir o fiado para ele, que se a gente não faz o que ele quer, porque a gente está com má vontade. Sim, isso é muito isso. Realmente, a gente lidar com isso tem que ter um jogo de cintura que olha... Mas sabe o que eu faço nos meus negócios? Eu tento levar o gerenciamento financeiro a tal ponto que eu me permito deixar um percentual de risco. Sim. Que não vai comprometer o meu caixa, mas é o risco do negócio. Por exemplo, você faz o seu DRE de todos o detalhamento da sua operação e no final você tem, vou chutar, tá? 15% de lucro. Você pega um percentual desse, 2, 3%, esse percentual é o percentual para fazer graça. Isso. Fazer graça é o quê? Utilizar com um marketing que não utilizaria, fazer um consignado maior, enfim, fazer algumas coisas, desde que não impacte no caixa. A partir do momento que esse valor passa muito disso, impactando no caixa, aí já é um problema. Aí já tem que ligar o alerta, né? Sim, Então, verdade. assim, agora, o basicão, para qualquer negócio, pequeno ou grande, chama-se demonstrativo de resultado, DRE. Isso é vital. O empreendedor que não tem isso é preocupante.
O Porque DRE, a gente faz ele anual, não, mensal, não, semestral, como é que é? o relatório dele fecha mensal, porém as Mensal. informações são diárias. Porque eu acho. Eu posso estar falando uma besteira muito grande agora, Fique à gente. vontade. Socorro. Porque a gente emite um relatório desse anual. Mas é contábil só, Ah, né? Às isso, exatamente. A gente tem que às emitir vezes um. na correria do dia a dia do varejo, você não contabiliza todas as informações, acaba Uhum. errando e tal. Eu gosto de fazer um DRE contábil e um gerencial do lado para confrontar um com o Sim, outro para dar certo. e isso vai estar Entendeu? no workshop. Vai, esse é a cereja do bolo. O que a gente vai falar no workshop? Vou falar de todos os conceitos de finanças para você entender. Por exemplo, regime de caixa, regime de competência, o que é lucro bruto, o que é lucro líquido, o que é margem, o que é markup. São pegadinhas que parece que é uma coisa do mundo distante, não é. Isso afeta na operação do dia a dia. Então, isso eu vou E são falar. Aí, pegadinhas que. Desculpa, pode continuar. tem Não, eu alguém ia falar que são falando aí, ó, pegadinhas. Tiago, fala um pouco mais sobre isso aí. O que olhar com mais atenção, de quanto em quanto tempo? É o EGM Buck. Tá. O que é o DRE? É o que eu falei, o demonstrativo de resultado, e lá está toda a operação. Começa lá em cima com faturamento, com precificação e margem e custo de mercadoria vendida, certo? Aí na segunda parte dele entra os custos fixos e variáveis, que é todas as despesas, e lá embaixo, na última linha, dá o resultado da operação. De fato, quanto deu de lucro, certo? E em comércio pequeno, tem uma confusão ali que normalmente o dono ele não sabe o que é lucro e o que é prolabore. Vai vivendo, vai pegando dinheiro no caixa, a loja deu para pagar a prestação do carro, as despesas de casa e tal, e sobrou para quem está ótimo. Bom, o que eu tenho a dizer é, com o DRE, você vai estipular o seu prolabore. O que é isso? Prolabore é o salário do sócio, que é o quanto ele pagaria para alguém desempenhar a função que ele desempenha, certo? Isso daí é sagrado, não tem o que mexer. E você tendo DRE, você vai saber o quanto a empresa deu lucro. Se deu lucro, você vai pegar um percentual do lucro, que a gente chama de dividendo, e agregar o Prolabore para ter uma retirada maior. Se não deu lucro, você vai ficar só com o Prolabore, porque você vai se tratar como um funcionário da operação. Entendeu? Então, tem essa diferença. E acontece muito do varejo, o dono está mergulhado na operação, trabalhando, e às vezes nem retirada faz. O que eu tenho a dizer? Tem que fazer, tem que determinar o prolabore. O trabalho tem que ser remunerado. Se o negócio não está dando nem para fazer uma retirada, aí é que a gente chama de custo de oportunidade. A gente pode estar perdendo tempo de estar em outro lugar fazendo alguma coisa produtiva. Aí você pode perguntar assim, Tiago, tá, mas tem momentos na empresa que o dono não vai retirar nada mesmo. Concordo, tem momentos que sim, né, que tem que ser estruturado, está pensando em expandir, vai segurar um pouco as retiradas, ok. Mas se isso se estender por muito tempo, você não tem nem motivação física e psicológica para segurar essa situação. Com o tempo, você vai estar acabando atrapalhando a operação, que não vai estar trabalhando lá com prazer. Verdade. Eu tenho uma outra dúvida, Thiago. Veio que Perguntar? agora você está falando de DRE, de despesas e tudo mais. Quando a gente vai colocar nessa planilha aí, a gente, por exemplo, a loja ela funciona no imóvel próprio. Uhum. Ela tem que colocar no DRE um suposto aluguel. Então, Tem, claro, porque como tem que um funciona valor. isso? Você vai Aham. fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto seria o aluguel ali, Uhum. certo? Tem que estipular esse valor ali, que você pode retirar ele ou não. O ideal é retirar esse valor da operação e aplicar em algum lugar. Porque se você fechar a loja, o imóvel é seu, você vai poder alugar para outra ter o rendimento. Uhum. Entendeu? A Teve alguma Paloma pergunta? Boutique É, a Paloma Boutique perguntou alguma coisa. é. Quer voltar? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Peraí. Aqui, ó. Quando a empresa é familiar, só tem Prolabore quem trabalha e depois Isso. divide os dividendos. Não é isso, Thiago? Quando a empresa é familiar, só tem Prolabore quem trabalha. E o valor não é quanto você acha que deve ganhar. O valor é o quanto o mercado pagaria para alguém fazer o que você faz. Isso é o Prolabore. Aí, se a empresa deu lucro, no lucro você vai pegar o dividendo do tanto que quiser.
Aí você pode perguntar assim, Thiago, uma sugestão então para fazer o que com lucro? Continha burra? Pelo menos 50-50. 50% deixa na própria empresa, reinvestindo na empresa ou aplicando, e os outros 50% vai ser feliz, porque ninguém é de ferro também, né? Entendeu? Então, assim, em gestão, a gestão financeira, que é o que eu venho falando muito, parece que são coisas muito distantes da nossa realidade, mas não é. E está aí um grande diferencial para as empresas de varejo. Se a gente se esforçar só um pouquinho para entender um pouco disso, a empresa muda de patamar. Pra você ter uma ideia, no ano passado, no Brasil, fecharam 723 mil empresas de varejo. É coisa para... Ai, meu coração chega a É gelar. muita coisa, é muita coisa. E assim, o que eu falo? A gente não pode se preocupar com o que a gente não consegue interferir. Por exemplo, se a gente hoje na nossa empresa ficar pensando, a economia não está legal, o governo, isso, aquilo, fulano ganhou, fulano perdeu e tal, isso não está no nosso alcance de interferir. Mas aprender as ferramentas de gestão financeira e aprender, olhar para dentro e acertar a operação para que ela dê lucro, aí está na nossa mão. Então, independente de crise, óbvio que no momento favorável à economia é mais fácil, tudo é mais fácil. Mas no momento de crise, se você olhar para dentro e estruturar as finanças da empresa, você consegue sair dela. Entendeu? Ainda mais empresas como a sua, por exemplo, que já tem um tempo, já tem um faturamento mais regular, né? Você já consegue se planejar a médio prazo, né? Isso que você falou me chamou a atenção na época da pandemia, porque a gente sofreu muito com E isso, né? A gente a gente teve que rebolar, mostrar um outro jeito, criar um outro jeito de se reinventar, né? vestir para continuar ali, exatamente. E eu lembro que eu fiquei assim, eu e minha irmã, nós ficamos desesperadas. E a minha mãe, talvez por ela ter passado por várias gestões de vários presidentes, vários estilos de economia, e o plano real, aquela inflação toda, ela ficou assim, respira, vai passar. Crise passa. Essa é a É lição do brasileiro. Toda exatamente, crise passa. Agora, você tem que... exatamente. A pandemia foi inesperada, então não deu ninguém para se preparar para ela, né? A gente não foi avisado que teria uma pandemia, vamos preparar agora, vamos juntar porque a gente vai enfrentar isso. Mas, o que eu sempre falo, o Brasil, nada é linear. A gente trabalha com imprevistos sempre. Por isso, da importância da gestão financeira correta e a importância de ter uma gordura em caixa. Empresa que não Eu vejo trabalha cada com a dia, gordura mínima está no risco. Está no risco eu alto. É vejo aquele cada negócio da dia água, né? mais. É na maré, né? A maré está aqui, né? Oscilou, afoga. Então a gente tem que tentar ter gordura para a maré estar pelo menos na altura do umbigo. Eu vejo cada dia mais a necessidade de conhecer o meu negócio nos números mesmo, e a fundo, e conseguir fazer as correlações entre os números, né? Sim. Isso cada vez Aí mais os eu indicadores sinto que a gente vai falando de indicadores para você exatamente. identificar melhor. Então, assim, primeiro desafio do negócio, ter faturamento. Vender não é fácil. E ter um faturamento constante, né? Tendo faturamento, a gente entra para dentro do financeiro para render mais. Ó, Exatamente. tem A alguém... Jéssica está pedindo aqui para olhar a pergunta dela. Tá. Gessiana? Gessiana, isso? Vamos lá, Luciana. Queria aprender sobre precificar. As pessoas acham minhas roupas caras. Bom, vou falar um pouco de finanças e vou falar um pouco de marketing. Vamos, primeira E eu vou falar um pouco também sobre isso, que eu também adoro. Vamos lá, vou começar por finanças, tá? Finanças, existe uma fórmula de se calcular a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o preço de venda final menos todos os custos variáveis. O que é um custo variável? Custo variável é aquilo que só existe se você tiver venda. Por exemplo, você comprou uma blusa por R$ 100, certo? Seu preço de custo. Você comprou do fornecedor uma blusa por R$ 100. Você vende ela por 150. R$ 100 do custo da mercadoria é um preço variável. Em cima disso, você vai ter comissão do vendedor, você vai ter os impostos sobre a venda,
você vai ter talvez um custo para entrega dessa blusa que você comprou. Todas essas despesas que variam, menos o preço de venda final, vai dar a margem de contribuição. Voltando ao exemplo, vendi por 150, comprei por 100, gastei mais 10 de impostos, mais 10 para entregar, 20. 150 menos 120 vai dar R$ 30, certo? Esses R$ 30 é a sua margem de contribuição. Você nunca pode vender o valor abaixo da margem de contribuição e você tem que ter um valor de margem de contribuição que desse lucro aqui você consiga pagar as suas despesas do mês. Então é fundamental você relacionar tudo que é custo fixo, que é aquilo que a gente falou, aluguel, energia, telefone, tudo que vendendo ou não vai estar lá. E com essas diferenças de margem de contribuição, no final do mês, é ter dinheiro, ter resultado para pagar os custos fixos. Isso é a explicação financeira. Agora, a explicação de marketing, existe uma coisa que chama-se valor. Valor é diferente de preço. Preço é você comprar, pegar a calculadora, botar a margem e jogar em cima. Valor é o que você consegue agregar ao seu serviço. Então, numa loja, se você conseguir um atendimento de melhor qualidade, uma entrega mais rápida e outros fatores, você não fica tão refém de preço. Os clientes, óbvio que vão olhar preço também, né? Porque tem ninguém jogando dinheiro fora, mas o preço vai ser mais um dos fatores, não o fator, o único fator. Então, o desafio de toda empresa é criar valor ao que a gente faz. Exatamente. Existe uma coisa também, Thiago, Gessiane, eu não sei de que interior que você é, que é a experiência. E isso gera muito valor, que é isso que o Thiago disse, para o seu cliente. Ele valoriza muito mais o produto que ele compra lá, porque a experiência dele vai ser aquela experiência inesquecível. E a experiência, uma boa experiência, ela é incomparável com outras. Então, Sim. Não adianta o cliente que falar que seu produto está caro, porque primeiro que nenhum produto é igual ao outro. A gente já começa assim, né? A gente tem uma calça de linho. É do Maranhão, tá? Você perguntou de Nossa, do Maranhão. Maranhão. Que legal. Então, tem assim, eu falo assim, mas eu achei, então, quando o cliente chega para mim e fala, mas eu achei uma blusinha branca na outra loja por tanto. Olha a qualidade da blusa, olha o fio que é a blusa, o corte da blusa, isso tudo é o produto. E também, e talvez mais importante, que eu acho que é o que cada loja tem no individual dela e no DNA dela, é a experiência que ela passa para o seu público. Então, é na hora que o seu vendedor, a forma como ele atende, se ele serve um café, se ele serve uma castanha, se ele serve uma fruta, se o ambiente é agradável, a embalagem que você coloca a sua roupa, tudo isso vai influenciar para no subconsciente, para no inconsciente do seu cliente, ele saber que ele está consumindo um produto diferente. Isso tudo cria valor. Então, um grande desafio para todo negócio. Eu não estou falando aqui de só empresas, não. Estou falando de um atendimento médico, de um prestador de serviço, de tudo isso. Se você conseguir criar valor ao seu serviço, você não vai estar mais refém de preço. Esse é o desafio. Então, duas coisas. Aprender a quantia da margem de contribuição para não vender num preço que gere prejuízo. Porque se você comprou por 50 e vender por 50, você está gerando prejuízo. Porque você tem imposto, tem entrega, tem os custos fixos. Você não pode, tem que colocar uma margem em cima. A partir dessa margem, você vai criar valor. Criar valor, aí o céu é o limite. Né? Ela falou que ela trabalha com roupas de marcas. Ela falou que ela trabalha com roupas de marcas. Realmente, eu também sou multimarcas. E e é super complicado isso mesmo. Eu vendo fiado. Eu também vendo, não é fiado, é na confiança. Mas a gente trabalhar com produto de marca, que tem o site da marca ali disponível para ela ver o produto, eu não sei se você trabalha com uma margem acima do que a fábrica oferece para o público final. Isso é uma prática que muitas lojas fazem, né? Eu não faço. Mas muitas lojas fazem e é justificado por N fatores. A distância, o frete, tudo isso também coloca para você. Mas realmente tem que se pensar e analisar mesmo. Se você realmente está colocando muito acima
Ou se esse cliente que está falando que você está vendendo caro, se ele realmente é o seu cliente, porque se ele não for o seu cliente também, ele não vai dar valor ao seu produto. Então nem Agora, esquenta Lorena, a cabeça. agora uma coisa muito importante que cabe de finanças desse tudo que a gente está falando, chama-se o cálculo do ponto de equilíbrio, certo? Então, existe uma fórmula para você calcular o ponto de equilíbrio, que é o quê? Você tem que vender até aquele ponto, em determinada margem. A partir dali, você pode fazer o que quiser. Então, a sugestão que eu dou: começou o mês, correr até atingir o ponto de equilíbrio, a partir daí não perder venda, né? Porque você trazendo venda para dentro também, você tem a oportunidade de mostrar o seu valor para o cliente e segurar para vendas futuras. Então, existe um cálculo, uma fórmula matemática que não é difícil e que amanhã eu vou falar também no workshop. Não, Ah, eu estou super ansiosa por workshop. tem um detalhe, vou até antecipar, um spoiler aí. No workshop eu vou distribuir para todo mundo uma planilha de ponto de equilíbrio. Nossa, isso daí eu tô necessitadíssima. Já quero. Amanhã às 8 aí vai rolar essa planilha de ponto de equilíbrio que é vital para qualquer negócio. Existem outras também muito importantes, mas a de ponto de equilíbrio pode contar que já está prontinha. Uma que eu mesmo elaborei e se não gostarem pode reclamar comigo, porque fui eu que fiz. E outra coisa, Thiago, eu tenho uma dúvida. Lá na loja, a gente trabalha com meta. Eu ia te perguntar isso agora. Você trabalha com metas? Isso, a gente trabalha com meta. Mas não é todo mês. Eu não sei. A sua cara, já sei então que eu tô errada. Mas o que eu sinto? Talvez pelas minhas vendedoras, as minhas vendedoras, elas são muito antigas comigo. Elas estão comigo há muito tempo. Mas você trabalha com metas de vendas, né? Trabalho com metas de vendas. Tá. Isso. E aí, tem meses, eu tentei trabalhar todo mês. Mas tem mês, por exemplo, que eu sei que são meses que são um pouco mais fracos. Que já é histórico mesmo. Essa sazonalidade que a gente tem do mercado, eles já são meses mais devagar. Nesses meses com meta menor. Pô. Isso. Você tem que adequar a sua meta. Só que aí eu queria ver como é que eu posso, talvez, trabalhar para estimular a equipe. Não sei se essa pergunta eu faria para você, como é que é. Porque eu sinto um pouco a falta disso. Tem meses que elas estão ultra estimuladas, porque são meses bons. Então, vai que vai, a Supermeta estoura. E tem meses que eu demoro mais e eu não sei se eu tô colocando a minha meta alta demais. Não, vamos lá. Só responder um aqui, alguém perguntou como faz para participar do workshop. No meu Instagram aí, lá na bio, tem um link lá. É só ir lá e clicar e fazer a inscrição rapidinho. Então, é só clicar que amanhã já vai ter acesso ao workshop. Agora, respondendo o que você falou em relação a metas, meta tem que ter sempre. E não é meta só para venda, não. Tem meta para quantidade de atendimentos, meta para ligação para clientes. Tem vários indicadores aí, que a gente está falando de comercial, né? Do vendas. Então, tem vários KPIs que a gente chama, que são Keys Indicator Performance. São indicadores para você medir isso, certo? Se você quiser depois, me manda uma mensagem que eu te mando os indicadores comerciais aí, que são tira e queda para você vender e acompanhar o cliente. Porque já não tem mais tempo atualmente já não funciona mais acompanhar do feeling. Hoje eu lembrei de fulano, vou ligar. Não, você tem que ter a sua planilha de indicadores do dia tal, tem que ter o contato com tal cliente. Datas importantes, tudo isso. Existem ferramentas para isso. Agora, não tem que fazer só meta para o comercial. Tem meta para o financeiro que é tão importante quanto. E também Ótimo. Vamos falar no workshop também. Boa. Tô dando spoiler Vamos demais, aprender. né? Tô dando muito spoiler. Eu tô curiosa. Mas aqui, o papo tá muito bom, a gente ficaria aqui mais 1 hora, mas tá dando o nosso tempo e em qualquer momento a nossa live vai cair. O Instagram vai cortar a gente. Não, É bom que fica mais pergunta para amanhã no workshop. Exatamente, eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite, tá? Foi muito legal, muito enriquecedor a gente trocar essas experiências, né? Você aí com a tua família, num comércio de tantos anos, tão consolidado, né? Eu acho que as pessoas que assistiram se viram também um pouco nesse negócio, né? Sentem as mesmas dores, as mesmas alegrias. Então é muito importante a gente compartilhar sempre isso.
Tá? Agradeço muito. E amanhã, às 8, todo mundo junto lá no shopping. Ótimo, eu que agradeço, Thiago, poder aprender com você. Estou acompanhando o seu trabalho, estou ficando assim muito satisfeita porque a gente, enquanto pequeno, a gente tem essa necessidade de ter informação que sirva para gente, porque a gente vê muita informação para o grande e para o médio. E para o pequeno, a gente fica ali, eu falo que a gente fica no limbo. Exato. Então, quando eu achei o seu Instagram, eu falei, gente, é isso que eu quero escutar, porque é para mim. Todo dia, quem está acompanhando, todo dia eu solto um Reels lá de uma situação prática do dia a dia. Tem muita coisa que a gente interage comigo e fala, caramba, Thiago, você falou hoje, eu já vou usar amanhã. Ou aconteceu comigo hoje uma situação parecida. Então é realidade, porque eu trabalhei no varejo por muitos anos, né, empresa familiar também, balcão de loja ali, de correr vender, de correr para pagar a conta do dia. Então trago um pouco da experiência e tenho conseguido estudar bastante para me aprofundar tecnicamente. Então acredito que dá para contribuir um pouco. O gato tá saindo aí no fundo, né? Tá. Tô ouvindo aí. Beleza? Ai, gente, mas então, brigadão, Thiago. Brigadão. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente até agora. E aguardem as próximas lives aí. Amanhã o workshop às 8 horas. Fechou? Fechou. Estarei nesse workshop que eu quero aprender bastante. Gabi, você entrou agora. Pode se inscrever no workshop que você vai gostar, tá? Isso, lá no meu Instagram, no link da bio. Obrigada, Thiago. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau.